Salve galera! Seja bem-vindo a mais uma aula aí de física. Eu sou o professor João Henrique Ramos e estarei resolvendo hoje aqui com vocês exercícios sobre campo magnético no interior de um solenoide. Então vamos lá entender um pouquinho aí do conceito, né, básico para a gente estar desenvolvendo isso e depois nós já vamos para a aplicação. Então, está aqui a representação, né, de um solenoide. Nada mais é do que, né, uma bobininha aí onde nós vamos fazer um enrolamento de um fio. Né? Então, esse solenoide ele vai ter um comprimento L, onde eu vou colocar as minhas espiras. Né? Inclusive, esse número de espiras, né, pelo comprimento é o que nós chamamos de densidade linear de espiras do solenoide. Né? O que ele representa? A quantidade de espiras que a gente tem para cada metro linear aqui de comprimento do nosso dispositivo. E tem uma equaçãozinha básica aqui para a gente calcular, que é o B igual a μ0 vezes N vezes I dividido por L. O que é importante? Saber o que significa cada uma dessas grandezas aqui que aparece na equação. Daí tem aqui uma legendinha básica, né, para a gente poder identificar isso. O μ0, como a gente já falou nas aulas anteriores, ele é a permeabilidade magnética no vácuo. Ele tem um valor, né, uma constante da natureza que vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Nós temos o N, que é o número de espiras, o I, que é a corrente elétrica, e o L, que é o comprimento do solenoide. Outra coisa importante aqui é saber que esse campo que nós calculamos é aqui dentro do solenoide, tá? Então, dependendo aqui do sentido da corrente, esse campo vai estar para a esquerda ou vai estar para a direita. Como que eu sei que ele está para a direita ou para a esquerda? Aplicando a regra da mão direita, tá? Então, faço assim, ó. Como aqui nesse caso a corrente está subindo por aqui, então eu vou pegar esse fio, vou colocar meu polegar aqui, ó. Tá vendo? A corrente subindo, então o campo vai estar fazendo esse sentido aqui nesse fio. Ele vai estar fazendo isso daqui, ó. Fazer até com a caneta aqui que é melhor. Vai estar fazendo isso daqui nesse fio. Então ele faz isso aqui na primeira espira, faz na segunda, faz na terceira, faz na quarta, um vai sobrepondo o outro e vai ficar assim, ó. Então o campo magnético ele sai desse lado e entra pelo outro. Então posso até dizer aqui, ó, montar aqui as linhas de campo. Vou ter o campo, as linhas saindo por aqui. Opa, tá aqui saindo. Elas vão dar a volta aqui pelo solenoide e vão entrar por aqui, ó, de novo, tá? É um ímã, é como se fosse um ímã no formato de barra, ó. Vou fazer um outro desenho que eu já tinha feito aqui para explicar para vocês, ó. Vai ficar assim, ó. As linhas vão estar saindo por aqui e entrando por aqui, ó. Saindo por aqui, entrando por aqui. No mesmo comportamento que um ímã no formato de barra. Como no ímã de formato de barra, esse lado é o norte, ela sai do norte e entra no sul. Então, se esse lado aqui está saindo, esse lado aqui vai ser o nosso norte. Se esse lado aqui está entrando, esse lado aqui vai ser o polo sul. Então, nós temos aqui, ó, um comportamento de um ímã, onde nós temos norte e sul, né? Então, vamos colocar aqui. Aqui vai ser o nosso polo norte e aqui vai ser o nosso polo sul. Então, beleza pura. Tá aí o campo magnético, já vimos as propriedades, como que identifica o sentido. Já sabemos a equação para calcular, agora bora calcular isso daí. Vamos aplicar esse conceito aí agora na prática, tá bom? Então vamos lá, aqui eu tenho uma situação, problema, vou ler aqui com vocês e nós já vamos resolver na sequência. Então, nesse primeiro exercício resolvido, diz o seguinte: um solenoide composto por 500 espiras será percorrido por uma corrente de 20 ampere. Sabendo que o solenoide apresenta um comprimento de 25 centímetros, calcule o campo magnético em seu interior. Ou seja, quero calcular qual é o campo magnético lá dentro desse solenoide, tá? Então, bora calcular isso daí. Vou pegar uma folhinha aqui, colocar aqui e vamos lá. Se eu quero calcular o campo magnético e a solenoide, a equação é essa. B igual a μ0 NI dividido por L. Ele pede para calcular o campo. O campo é indicado pelo B. Então ele tem que me dar o μ0, tem que dar o N, tem que dar o I, tem que dar o L. Então o μ0, gente, geralmente os exercícios é dado, que eu não coloquei, ele é a constante da natureza. Ele é constante, por isso que eu não coloquei. Mas não se preocupe que geralmente esse valor
os problemas trazem. Ele vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metros por ampere. Daí eu preciso do número de espiras. Ele dá lá, ó, 500 espiras. Então temos N igual a 500. Preciso do I, que a corrente dá, ó. Ele é corrente de 20 ampere. Essa é a corrente que percorre 20 ampere. E eu preciso do L. E o L tem que estar aqui, ó. O L é igual a 25 centímetros. Esse 25 centímetros eu vou passar para metro. E para passar para metro é só multiplicar por 10 a menos 2. Nossa, estou aqui, quarentena, criançada entra no quarto, sai do quarto, entra no quarto, sai do quarto. Vai fazer o quê? Desculpa, todo mundo que está em quarentena sabe disso, né? São os afazeres da casa que entram e interferem no nosso dia a dia. Mas vamos lá, continuando aqui. Foco, concentração para terminar esse exercício. 25 centímetros para passar para metro, como é que é mesmo? Multiplica por 10 a menos 2. Então vamos lá. 25 vezes 10 a menos 2 metros. Tudo que eu preciso para calcular o B. Já que eu já tenho tudo que eu preciso para calcular o B, que é o campo, bora substituir e fazer a continha. Mi0, 4π vezes 10 a menos 7, vezes o N, que é 500, vezes o I, que é 20. Tudo isso dividido aqui por... Tudo isso não, né? Só a parte de lá dividido por 25 vezes 10 a menos 2. Então, B vai ser igual. Opa, tá sumindo B aqui. B vai ser igual. Vou simplificar aqui para minha vida ficar mais fácil. Vou pegar esse 500 aqui e já vou dividir por 25. Porque 500 dividido por 25 vai dar 20. Tá aqui. Daí dá uma simplificada aqui. E assim eu fico uma conta. E eu tenho aqui 20 vezes 20, gente. 20 vezes 20 dá 400, tá? Então vou escrever aqui, ó. 4π vezes 10 a menos 7 vezes 400 dividido por 10 a menos 2. Que tá ali embaixo. Aqui, 25 cancelou, sobrou 10 menos 2. Então vamos finalizar. Poderia até ter simplificado mais, ó. Porque 400... é a mesma coisa que 4 vezes 10 a segunda, porque tem 2 zeros. Vou até fazer isso, ó. 4π vezes 10 a menos 7, vezes 4 vezes 10 elevado a 2, dividido por 10 a menos 2. O que acontece aqui na divisão? Esse 10 a menos 2 aqui, quando ele subir aqui, gente, ele vai subir mais 2, tá? Porque inverte o sinal na divisão. Do expoente está na parte de baixo. Porque na divisão você subtrai, daí menos com menos dá mais. Então fica assim essa continha. 4 vezes 4 dá 16. Temos que 16π. Então tudo isso aqui é igual a 16... Opa, estou escrevendo aqui, vocês não estão vendo. 16π vezes 10. Tá aí, ó. 2 com 2 dá 4. Menos 7. Então 4, 5, 6, 7 dá 3, né? Como o maior aqui é negativo, 10 a menos 3... unidade de medida de campo é Tesla. Fechamos aí esse exercício e calculamos o campo magnético no interior de um solenoide. Tá ok? Então, exercício resolvido, fechado aqui. Agora, né, para passar mais um exercício aqui para a gente praticar um pouco mais sobre isso. Vamos para uma segunda situação aqui. Vamos ter 2 exercícios pelo menos. Então, qual deve ser a distância linear de espiras em espiras por metro de um solenoide, isso aqui não existe, tá? Eu errei aqui, tá? De um solenoide para que, quando imerso no vácuo, ele é percorrido por uma corrente de 0,5. Então ele está pedindo para calcular aqui nesse exercício qual deve ser a densidade linear. A densidade linear é o tardo N por L. É isso que nós queremos saber, tá bom? Daí ele dá aqui a corrente elétrica. Por enquanto, a única informação que ele deu é a corrente elétrica, que é para calcular o N por L. Daí ele dá que o vetor indução magnética é de 8π vezes 10 a menos 4. Né? Não ficou muito bom enunciado esse exercício. Ele dá o campo magnético. Então vamos pegar os dados aqui para a gente poder fazer. A corrente elétrica, isso aqui é o que a gente vai calcular. A corrente elétrica é 0,5 ampere.
O campo magnético, né, que também é chamado de vetor indução magnética, ele vale 8π vezes 10 a menos 4 Tesla. E a permeabilidade magnética é um valor que é constante, então ele tem que valer 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Então, bora calcular essa bagaça. Então, teremos aqui B igual, como que é a equação mesmo? A equação é M0 vezes N vezes I dividido por L. Quem que eu quero achar? Eu quero calcular a densidade linear, que é o N por L. Não é nem o N nem o L, é o N por L. É isso aqui que nós vamos calcular. Se eu quero calcular o N por L, tem que isolar ele desse lado da igualdade. Então, todo mundo que está multiplicando ele aqui vai passar dividindo para o outro lado. Então, nós teremos B sobre M0I, M0 vezes I, tudo isso igual a N por L. Olha lá, isolamos, está aqui o N por L. Quando eu calcular isso daqui, eu já vou saber quanto que vai dar o campo magnético qual que vai ser, perdão, a densidade linear de Spira. Então, vamos lá. N por L vai ser igual. N por L é igual a B. O B vale esse cara aqui. Então, 8π vezes 10 a menos 4 dividido por M0I. O M0, ele é... tá vendo? Ó, o B tá aqui. O M0 eu vou substituir aqui agora. 4π vezes 10 a menos 7 vezes o I, que é 0,5. Então, coloco aqui dividido por meio, 0,5. Então, fazendo a continha aqui. Π dá para dividir por π. Π dividido por π para 1. 8 dividido por 4 dá 2. E 2 dividido por meio dá 4, tá? Então, divido aí, 2 por meio. Quando eu divido uma coisa por meio, é a mesma coisa que eu tivesse dividido ela por 2. Então, dá 4. E quando eu pegar esse menos 7 subir, ele vai subir mais 7, tá? Então, esse carinha aqui, ele sobe mais 7. Então, vamos lá fechar. N sobre L vai ser igual a 2 dividido por meio, que dá 4, vezes 10, daí menos 4, daqui vai dar 3 positivo, né? 3. Daí 10 a terceira é 1000, né, gente? Então, dá 4.000 espiras por metro aqui. Então, N sobre L é igual a 4.000 espiras por metro. Tá aí. Fechou. 2 exercícios básicos aqui envolvendo o conceito de solenoide. Tá? Então fechamos aí. Espero que essa aula ajude vocês, né, a fazer os exercícios, fazer suas provas, seus vestibulares, né, que vocês estão se preparando, o Enem que vocês também estão se preparando. Espero que isso aqui auxilie vocês. Então, o solenoide, né, tá aqui, ele se comporta no formato de um ímã, a gente calcula o campo no interior. É importante saber qual lado que é o norte, qual lado que é o sul aqui, tá? Isso aqui, esse tipo de questão costuma aparecer nesses tipos de prova. Vale a pena, e também saber um pouquinho, né, que o solenoide, ele tem uma aplicação tecnológica, ele é utilizado para aquecimento de alguns determinados materiais, né, nas indústrias. Ele é utilizado também como alguns dispositivos na eletrônica embarcada, né, como por exemplo aí o sistema de câmbio automático dos veículos. Então são N aplicações que nós temos, é importante a gente saber. E na parte aí que cai nas provas de vocês calcular o campo magnético no interior, tá certo? Então, fico por aqui, sou o professor João Henrique Ramos, né? E até a próxima. Até mais, galera. Tchau, tchau.